De volta aqui no seu Conexão, já vamos direto para a nossa querida Maringá, terra de Bianca Oliveira e do Rodrigo Gudo, amigo da Bianca, com o quadro Pensa Sociedade. Roda o VT. E aí pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui de volta para trocar uma ideia com vocês rapidinha sobre política e educação. A situação da educação do Brasil não é boa, de acordo com o ranking do PISA. Nós temos, que é um programa internacional de avaliação das séries, né, especialmente aí de algumas específicas, quinta série, no caso sexto ano, nono ano e terceiro ano do ensino médio. E os resultados no Brasil realmente não são muito bons, temos sido avaliados com frequência desde 2009, mas o nosso governo não aceita fazer parte da OCDE, que é uma comissão que compara dados e fomenta, né, o incentivo à educação no mundo, porque julga que isso é uma imposição dos países capitalistas e o Brasil tem, nos últimos 12 anos, tentado ficar de fora. As avaliações passam, por exemplo, o PISA avaliar o Brasil em 88º lugar numa lista de 120 países, avaliando especialmente a língua mãe, que é o português, e a matemática. A nossa estatística nos BRICS também não é muito boa, enquanto no ensino médio o aluno brasileiro lê em média 1,4 livros por ano, em média. Na Índia, por exemplo, lê-se mais de 11 livros por ano. Aí a gente começa a pensar, né, o que tem a ver educação com a situação política do Brasil? Quando você vai fazer algumas perguntas para as pessoas sobre, por exemplo, o que é Congresso Nacional, qual a diferença entre o poder legislativo e o executivo, o judiciário, por que no Brasil a democracia é representativa e não direta, as pessoas ficam sem saber exatamente o que responder. Muita gente não sabe, por exemplo, a diferença de um senador e um deputado federal. E aí o que acontece? Segundo Murilo Aragão, que escreveu um livro chamado Reforma Política, quando a gente não sabe, não conhece a política ou não domina, né, a política do nosso país, não sabe pelo menos do que se trata, a tendência é a gente ser dominado de maneira mais fácil, mais eficaz, porque os políticos, claro, dominam todo o processo, dominam todo o jogo político. Por isso é extremamente importante que nós, como povo, leiamos mais, nos tornemos mais cultos, né? Fiquemos mais espertos, mais atentos com o que acontece no nosso país. Se você quiser mais informações, se você quiser tirar dúvidas sobre política, história ou sociedade, você pode entrar em contato conosco via Facebook, Rodrigo Gudo. Você procura a gente lá no Facebook, né, Rodrigo Gudo. E você também pode procurar o nosso site na internet, rodrigugudo.com/blog. Ou no nosso novo portal, ainda não está perfeito, né, mas você já pode procurar por lá, paginadahistoria.com.br/novo. Beleza, gente? Eu sou o professor Rodrigo Gudo, para Novo Tempo. De volta aqui, obrigada, Rodrigo. Maringá, gostou do meu uhul? Uhul não, Gostou? a Bianca empolga. Ela, quando fala de Maringá... Já deu pra perceber. Você conhece muita gente de Maringá? Bastante. Aí, ó, todo mundo conhece Maringá. Maringá Chapolin. tem vários Uma das pensadores melhores que consultoras saem. da minha equipe é de lá. Olha lá, ó, Olha tô aí. falando pra Franciele você. O centro do mundo, Maringá. Centro do mundo, é isso aí. Bom, a gente está falando sobre educação, a gente já definiu algumas coisas, já falamos sobre escolarização, se tem investimento, se não tem. Agora, Rudá, qual seria, né, o nosso modelo educacional ideal? Existe? Não existe exatamente ideal, mas o que a gente poderia, pelo menos, é nos afastar do que é o pior. Então, por exemplo, a gente desde os anos 50 tenta criar uma sala de aula que não é da nossa cultura, que é uma sala anglo-saxônica. Então você vê o seguinte, perceba, inclusive quem está vendo a gente aqui, entra num auditório e vê onde que as pessoas sentam. Principalmente se vai ser uma palestra, um seminário. Ninguém senta na primeira fileira. Tudo lá no fundão. E depois começa a sentar com grupos de amigos, ou que você tem afinidade. Por que nós somos assim e a gente não senta em fila como é na Europa, nos Estados Unidos? Porque a gente é meio indígena, porque a gente é meio africano, a gente é muito coração, a gente é muito afetivo. Por que a sala de aula no Brasil tem que ser aquele negócio quadrado ou retangular, um atrás do outro, com horário para tudo, e não uma coisa mais solta? Né? Segundo, por que a gente tem que dar aula para toda a sala? Por que a gente não divide a sala de aula em pequenos grupos que giram entre si? Por que a gente não faz algo muito mais palatável, muito mais ligado ao que a gente é? Né? Por que a escola não discute
o conhecimento para a prática, ligado à prática? Por que a gente, por exemplo, no estudo de biologia, botânica, a gente não aproveita e já começa a cuidar de jardins no entorno da escola? Por que a gente não visita, estudando, por exemplo, lixo no bairro? Por que a gente não discute soluções para isso? Não é? Ou seja, e por que a gente não aprende com os grandes educadores do Brasil, para finalizar? Um dos grandes educadores do Brasil foi Anísio Teixeira, que dá o nome para o principal instituto do MEC de estudo, que é o INEP. O Anísio Teixeira, baiano, criou um projeto de escola que tem muito a ver com o que eu estou falando, de sala de aula, que não tinha divisória. Chama Escola Parque. Quem está aí tem acesso à internet, coloca lá no sistema de busca, Escola Parque Anísio Teixeira, vai ver um monte de foto na época, de escolas que deram certo que ele criou, que não tem divisória. Você vê a turma lá do outro lado, tendo aula. E por que nós criamos essa escola tão dura, tão cheio de cimento, tão difícil? Por que a biblioteca não é o lugar de pesquisa? Por que não é o centro da escola? Já imaginou uma escola arquitetonicamente em formato de margarida? As salas de aula, cada pétala, e a gente sai da sala para um campo comum de pesquisa, um jardim, a biblioteca. Por que a gente faz esse divórcio da arquitetura da escola, dos engenheiros, com os professores, os pedagogos que pensam o ensino? Por que a escola não é funcional? E eu falei que era o último, vou falar o último. Por que nós que temos uma religiosidade tão grande no Brasil, por que a gente coloca aqueles murais horrorosos, cheios de aviso, papel não sei do que, revista não sei da onde, figurinha, ao invés de colocar foto dos nossos alunos, da família deles? Já imaginou eu entrar numa escola e dar de cara num painel gigante de todos os meus alunos, abraçados assim no pátio? Eu andando e ver um painel desse tamanho, com a foto de um professor, do outro. O que a escola estaria dizendo na hora que eu entro? Olha, o mais importante para nós, a nossa riqueza, são vocês. É o ser humano. Não precisava falar mais nada. Ou seja, nós temos muito que aprender com a gente mesmo. A gente começou a imitar demais o que se faz lá e nós construímos uma educação, uma escola que não tem nada a ver com a gente. Tem que dar errado. Muito bem, tá certo. Agora, você falou de professores, alunos e tal, quero citar os professores. Tem muitos educadores acompanhando a gente aqui, Rudá. E eu citei aqui até no bloco anterior, no finalzinho, falou, olha, tem professor que dá aula com paixão, e tem mesmo, e tem professor que é uma missão, é uma empolgação, faz aquilo porque gosta, porque ama, porque quer, e tem prazer em contribuir, né, em compartilhar. Agora, tem professor, e eu já tive os meus, eu acho que você teve os seus, o Chapolin teve os dele, que, assim, chega falando mal da profissão, a gente não cria uma referência de educador, odeia aluno e começa, enfim. O que a gente pode falar dos educadores aqui? Bom, primeiro eu vou falar para o educador e papai. Quais são os 3 principais fatores de desempenho que ajudam o desempenho do aluno no Brasil? Isso é dado de pesquisa da USP, Fundação Getúlio Vargas, Todos pela Educação. Isso é um consenso hoje. Primeiro fator, grau de instrução da mãe. Por quê? Porque os pais pouco ajudam na educação dos filhos no Brasil. Nós somos um país muito machista. O IBGE prova que pai, no máximo, dá 15% do seu tempo para fazer doméstico e educação dos filhos. A mulher, nunca menos de 30% do tempo. Então, assim, a mulher que tem mesmo um papel fundamental na educação dos filhos. Obviamente que se é ela sozinha, que é o que é a família que mais cresce no Brasil, é monoparental, só um dos pais é que mora, 90% dos casos é a mãe, aí a importância é ainda maior, né? Então, o grau de instrução da mãe define o estímulo para o filho estudar. Então, essa é a primeira questão. A educação não se basta na escola. Se ela não tiver uma ponte com a casa, ela enxuga gelo. Segundo fator, comunidade. Se a comunidade é acolhedora e instiga, tá bom, teu pai não está lá, mas tem a dona Maria ali, o dono da mercearia que te acolhe, o pastor, o padre, o cara lá do grupo de capoeira, que te acolhe, que tem carinho. Isso cria um grau de segurança que faz as crianças, os adolescentes, se desenvolverem na carreira estudantil. Isso é muito importante. De novo, a escola não basta a si. Por isso que o diretor é um líder comunitário. E ele tem que ir nas igrejas, independente da religião dele ou da fé. Ele tem que ir por obrigação, ele tem que ir nas festas, ele tem que ajudar em campanhas de solidariedade comunitária. Ele é das pecinhas que cria esse ambiente do aluno.
E o terceiro fator que aí cai na tua pergunta. O que nós temos hoje, começaram estudos no Canadá, hoje nós temos também no Brasil que corroboram isso. Um aluno, ele sente que naquela matéria ele vai bem, se ele percebe intuitivamente, não é falado, não é ele vendo, que o professor daquela matéria acha que ele tem chance. Confia nele. Confia nele. Se o professor olha no olho dele, sorri, fala, oh, parabéns, mas é mesmo, ele não está inventando, não é teatro. Com honestidade, né? Com honestidade. Ele percebe. Ou, se o professor faz o inverso, ele pega e fala, depois eu vejo você, poxa, e fala para o coleguinha do lado, vem cá ensinar para os teus amigos como é que faz essa questão. Isso muda a história do aluno, mas imediatamente. São estudos internacionais e agora nacionais. Portanto, eu vou ser muito frio nisso, porque é como um médico. Professor que não gosta da profissão tinha que ser demitido. Nós tínhamos que abrir processo administrativo contra esse pessoal, porque eles estão conspurcando contra o futuro da nossa juventude. Igual um médico que mata. Você já imaginou? Um médico fala, eu sou tão bom que eu matei 300 pessoas no hospital. Ou seja, tem professor que fala, eu sou tão bom que eu repeti metade dos meus alunos. Se ele repetiu metade dos alunos dele, é porque ele deu uma péssima aula durante o ano inteiro. Então, assim, nós temos que... E isso não é passar a mão na cabeça, aluno. Porque o médico bom salva o outro. Ele não passa a mão. Então, assim, nós estamos precisando ter mais rigor, inclusive na avaliação dos nossos professores. Eu estou falando de mim. Eu sou professor. Então, assim, isso é fundamental a gente ter um pouco mais de cuidado com esse tipo de serviço social que é a educação. Com esse tipo de relação. Tem que ficar os bons. Educação não é para qualquer um. Muito bem. Tá aqui com a gente Rudá Risse. Dá vontade de ficar o quê? Uns 3 programas aqui seguidos, né? Com o Rudá. O resto da semana aqui. Tem que voltar aqui, hein, Rudá? Eu já vou ficar de olho na tua agenda pro ano que vem pro Rudá voltar aqui com a gente. Nesse momento, tem aqui um educador também, um amigo nosso, um pastor, Marcelo Rezende. Ele dá o seu pitaco sobre o tema de hoje aqui no Conexão. Roda o VT. Tudo bom, pessoal? Mais uma vez eu fico feliz de poder ter esse nosso encontro aqui no nosso programa Conexão e poder deixar aqui a minha participação nos temas que nós estamos abordando. Hoje a gente está falando sobre educação e esse é um assunto muito delicado, principalmente dentro da nossa realidade do Brasil, porque a gente sabe muito bem de todas as deficiências, as dificuldades que nós encontramos no nosso sistema educacional e como a gente percebe que ele não cumpre o objetivo de preparar as novas gerações como cidadãos, como pessoas, para poderem realmente colaborar para a mudança da nossa sociedade conforme nós sabemos que é necessário. Mas quando a gente fala de educação, e eu aqui como pastor falo do ponto de vista também espiritual, nós sempre imaginamos que religião é classificada como, Marx mesmo dizia, como o ópio do povo, no sentido de dizer que todo pensamento religioso é por si mesmo alienante e contrário ao processo de educação do ser humano. Mas nem sempre foi assim. Todas as grandes religiões monoteístas, por serem baseadas no livro, elas também perpetuaram os seus ensinos, os seus dogmas, os seus conceitos religiosos através da educação, da alfabetização, através do processo de ensinar as gerações futuras sobre os seus valores, sobre os seus ideais. Talvez esse gap, né, esse abismo entre o mundo acadêmico, o estudo, a ciência, a religião, tenha sido mais aprofundado do século XIX para cá, quando a ciência cortou vínculos com toda a transcendência, tudo aquilo que Deus significa, e passou a enxergar o mundo natural apenas por si mesmo. Mas nem sempre foi assim. Muitos grandes cientistas se lançaram ao desafio da busca do conhecimento porque vinham no próprio mundo natural e nas leis da natureza uma forma de também conhecer a mente divina. E a própria Bíblia fala, num texto que eu gosto muito, em Romanos, capítulo 12, que nós devemos nos renovar, nos transformar pela renovação da nossa mente. Significando dizer assim, em outras palavras, que uma mente inquiridora, uma mente arguta, uma mente pesquisadora, prospectiva, ela está muito mais além, ela pode enxergar com muito mais bom senso, com muito mais propriedade a vida e fazer a diferença na sociedade para si mesma e também para todos os demais. Por isso que as religiões sérias, e muitas religiões sérias, sempre incentivam as pessoas a estudar, a buscar, a se preparar. Grandes denominações como os metodistas, os adventistas, os presbiterianos, também criaram
seu sistema de educação para poder mostrar para gerações futuras que a educação é uma forma de também evangelizar, de também resgatar, de também restaurar. E restauração é o processo da redenção, e isso está totalmente ligado com o evangelho. Eu espero que seja assim. Por isso, quanto mais você se prepara, quanto mais você cresce em Cristo, melhor cidadão você é, mais consciente você é. E eu espero que seja assim com todos nós, tá bom? Um abraço e até mais. Valeu, pastor Marcelo. Você queria comentar alguma coisa, Rodar? Coisinha aqui do que o Marcelo falou. Você sabe qual que foi o salto do Homo sapiens para o Neandertal, Homo erectus e tal? A gente só conseguia, nós da humanidade, humanoides, antes do Homo sapiens, nos reunir no máximo em 150 pessoas em grupo, como os macacos. O salto para 1000 foi quando a gente começou a criar mito, criar utopia e aí criar fé. É isso que educou a gente a viver em sociedade. Esse é o salto. A fé é o segredo, então. E que tem tudo a ver com a educação. Com certeza. Sociedade. Olha só, em Provérbios 15, 14, diz o seguinte: quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Tá aí, para você refletir, tá aí a mensagem da Bíblia, da Palavra de Deus, que tem voz e tem vez aqui no Conexão. Rudá, obrigada pela sua participação, sucesso aí na sua carreira, Obrigado. no seu trabalho, e a gente quer você de novo aqui no Sofá Amarelo, aqui é muito viu? agradável, pode convidar. Então tá bom. Já aceitei. Show de bola. Bia, Um abraço para você, Chapolin. um abraço para você também. Educadamente, Chapolin. Educadamente. Quero mandar um abraço para um cara que o Rodar não conhece ainda, mas você vai gostar dele, que é o Kiko, esposo da Bianca. Hoje mestre. Já vi fotos. Né? Então eu quero mandar para duas pessoas, o Kiko e a Larissa Prost, que já trabalhou aqui com a gente e hoje são mestres, né? Então representam essa galera que está querendo fazer uma educação diferenciada, ou pelo menos se aprofundar no conhecimento. E quero mandar um abraço também para a Vanessa Lopes, ela fala a respeito dos alunos, né? Falta respeito da parte dos alunos para com o professor, isso eu concordo também, viu, Vanessa? Ela pede para mandar um beijo para a galera de Atibaia, que está pertinho aqui da gente, então um abraço muito especial para a galera de Atibaia, que inclusive é onde mora a família Goldschmidt, que faz o programa super bacana, aí Viaje Comigo. Muito bem, a Tiffany Bernardo também amando o programa de hoje. João Pedro está perguntando aqui, aliás, a pergunta dele é bem acadêmica. A gente vai tentar, posso passar o teu contato aqui para o Rodar, ele pode te responder essa questão aqui, João Pedro. Está falando sobre a teia educacional de Ivan Illich, né? É assim que fala, Illich? Illich? Quem participa aqui também é o Fabiano Fagundes. Parabéns aos organizadores do programa, pela pauta, obrigada pelo carinho. Muita gente mandando abraço para você, Rudá. E também aqui mandando abraço para a nossa equipe. Muito bem, gente, obrigada por fazer acontecer aqui o Conexão. A gente volta na próxima. Fique com Deus e até lá.